Fala minhas costureiras e meus costureiros, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal, dessa vez para ensinar você a cortar o tecido com mais segurança e principalmente fazer o enquadramento da sua modelagem. Muitas pessoas têm dúvida na hora de cortar o tecido por não saber manusear e principalmente quem está iniciando a costura certamente tem algumas dúvidas e certamente também alguém já cometeu o erro de cortar o tecido de forma em pé e não deitado. Então eu vou explicar para vocês, começando agora falando da auréola do tecido, que é essa lateral. Todo tecido plano geralmente terá essa lateral aqui, onde vai ter uns buraquinhos e esse desfiado, tanto de um lado quanto do outro. Então vai ser essa base aqui que nós vamos iniciar por ela a nossa aula, tá? Eu estou trabalhando aqui hoje com o tecido plano de Oxford, um Oxford misto. Ele possui 1,5 m de largura, como você pode observar. Então, quando eu dobro esse tecido ao meio, ele vai me ficar aqui com 75 centímetros, tá? Dessa forma, como que a gente vai proceder? Tecido alinhado, eu vou posicioná-lo sobre a mesa, dessa forma. Então, já com o tecido posicionado aqui na mesa, você vai acompanhar junto comigo todo o passo a passo, tá? Forra o teu tecido na mesa, como eu forrei aqui, deixei bem certinho. Já com o tecido posicionado sobre a mesa, nós vamos agora fazer o enquadramento da nossa modelagem. E aí, por base, eu vou cortar essa peça e já posicioná-la aqui, ó, bem no cantinho, entendendo que essa diferença da minha margem do tecido aqui, ou seja, a minha auréola, ela vai embora. Do outro lado, eu vou pegar a parte das costas e também vou posicioná-la aqui, ó, bem próximo, fazendo esse movimento. Após esse formato aqui, eu vou vir com o giz e vou fazer o risco da minha peça, de um lado e de outro. Isso é bem importante, tá? Muitas pessoas trabalham fazendo o risco tanto com o giz, quanto o giz de alfaiate, quanto também o sabonete. Muita gente usa o sabonete seco para fazer o risco e também fica bem legal. Eu utilizo esse giz de escola porque para mim ele é bem interessante, tá? Então, dessa forma aqui, eu consigo retirar todas as duas partes, tanto a parte da frente quanto a parte das costas. Qual é o legal e a dica que eu quero passar aqui para vocês? É que dessa forma, quando eu dobro o tecido, eu já preciso identificar que aqui vai estar tanto um lado quanto o outro da peça, tá? Então é só fazer esse enquadramento. Trago para cá, vou fazer essa marcação aqui, ó, da braguilha também, isso é uma dica bem importante que eu utilizo. E aí sim, a partir do risco, agora eu tenho muito mais segurança para executar o corte da minha peça, que é o que eu vou fazer agora. Primeira dica, vou sempre cortar essa lateral, que é a auréola, então é a primeira peça aqui que vai embora. Então aqui eu vou fazer o corte. É importante falar para vocês sobre a economia do tecido, quando essas duas peças elas ficam bem quadradas. Corto aqui do outro lado, corto aqui a braguilha, venho agora fazendo o corte da parte de baixo, subo aqui, ó, junto com o tecido, deste formato, corto a parte do fundo, a braguilha da calça, e aqui eu consigo fazer a separação dela, ó, de um lado e do outro, tá? Então aqui eu consigo fazer a separação da parte da frente. Recorto. E agora vamos cortar aqui a parte das costas, tanto de um lado quanto do outro. Corto aqui a parte do fundo. Você vê que quando fazemos o corte já com a modelagem apropriada, entendendo principalmente o posicionamento do tecido, a costura da minha peça agora será apenas uma consequência dos meus trabalhos para finalizar a costura dela, tá? Então aqui eu tirei tanto a parte da frente quanto a parte das costas, como você pode observar. Desse formato aqui, utilizando a modelagem, eu vou reposicioná-la de um lado
E agora do outro. Então aqui eu vou dobrar a minha peça junto ao molde. Vou dobrar minha peça junto ao molde, posicioná-la aqui em cima e aí, com uma sobra de tecido, eu vou fazer agora o corte do bolso. E como eu vou trabalhar com o bolso aplicado, eu quero fazer o seguinte aproveitamento. Então eu vou posicionar aqui, ó, nesse formato, eu posiciono o bolso, posiciono o forro do bolso e aí sim eu venho, executo novamente o desenho, o risco, dessa forma, e corto aqui embaixo. Do mesmo jeito eu venho aqui de um lado, corto e trago aqui do outro. Nesse formato que eu fiz aqui o desenho, você pode observar que aqui eu já vou cortar os dois bolsos ao mesmo tempo. O bolso do lado direito e o bolso do lado esquerdo. E aí sim, vamos trabalhar agora com a tesoura. Então agora eu venho, ó, novamente, executo o corte da minha peça. Dessa maneira. Então aqui eu tiro um bolso. Corto aqui a parte de cima. Ajusto. E agora eu dou continuidade. Vamos falar do forro do bolso, que é essa pecinha aqui que eu vou tirar. Essa peça, ela facilita muito o acabamento da boca do bolso ou da borda do bolso, tá? Então aqui, quando eu corto essa peça dessa maneira, tiro todo o excesso, essa peça me será posicionada nesse formato, eu farei a costura, jogarei o forro para dentro e eu terei um bom resultado quando eu fizer o press-ponto do acabamento aqui fora. Ou seja, uma costura fazendo o acabamento do bolso e uma outra costura fazendo o press-ponto aqui, ó. Costurando o forro. Então aqui o acabamento do meu bolso ficará perfeito quando eu trabalhar em cima da minha calça, tá? Posiciono desse lado. E agora eu vou ensinar você a cortar o cós de maneira bem simples, utilizando apenas um lado do tecido. Forrei o tecido sobre a mesa. Peguei a parte do cós traseiro, posiciono, risco de um lado e de outro. E agora eu vou cortar aqui, ó, o cós da parte da frente, o cós da lateral A e, por fim, o cós da lateral B. Desse jeitinho aqui, ó. Alinho. E agora eu vou executar o corte. Então aqui eu vou com a tesoura, tiro de um lado, tiro do outro, tiro a parte aqui de cima, venho cortando até a parte de baixo, separo uma peça e outra, corto onde eu determinei o meio e aqui sim eu tiro um lado do cós e agora o outro lado do cós da minha calça, o cós frontal, como você pode observar. Por fim, corto a parte do cós traseiro. Vou tirar todo o excesso do tecido aqui de cima. E agora, corto o outro cós, neste formato. Dessa forma, eu consigo concluir a minha calça. Então, vamos revisar. Cós traseiro, cós dianteiro, parte A e parte B, posicionando aqui. Bolso, posicionando. Forro do bolso, posicionando. E agora eu tenho a parte da frente da minha calça,
E eu tenho também a parte das costas, como você pode observar. Realinhando aqui na mesa para você enxergar parte por parte e compreender todo o processo. Dentro dessa aula, eu consegui mostrar aqui para você como que fica fácil posicionar cada uma das nossas partes aqui da calça e chegar no bom resultado. Revisando, nós temos o corte das costas, da frente, do bolso, o forro do bolso, o cós frontal e o cós traseiro. Bom, pessoal, agora que eu já revisei com você toda a parte do corte, deixa eu falar para você a nossa ficha técnica, que surgem algumas perguntas, como todo mundo que costura, tá? Por exemplo, qual metragem para chegar nesse resultado? Eu utilizei 1,40 m de tecido, ou seja, eu utilizei uma parte de 1,10 m que eu já tinha aqui, mas usei um outro retalho que aproximadamente tinha 30 centímetros de tecido. Então, 1,40 m você consegue chegar nesse resultado aqui. A nossa modelagem, desse modo que está sobre a mesa, ela veste o tamanho 48,50, tá? Então, fica bem importante falar isso aqui para você também. Sobre os tecidos, você pode trabalhar com outro tecido plano, tricoline, você pode trabalhar com crepe, você pode trabalhar com alguma outra malha que seja mais encorpada para dar esse caimento dessa calça aqui em especial. Sobre os moldes, para quem tem dificuldade de modelagem, para quem não encontra essa modelagem aí, próximo de você, na sua casa, na sua região, deixa eu falar para você o seguinte. Dentro desse vídeo aqui, na descrição, tem um contato, onde você vai chamar o pessoal do atendimento e suporte. Para você que não sabe também, nós vendemos as modelagens, então isso é muito bacana informar para vocês, não só de calça, mas de calça, vestido, saia, blusa e de muitas outras peças. Então, para você que tem interesse de comprar molde para facilitar o seu processo, como eu ensinei aqui, na descrição desse vídeo você vai chamar o pessoal do atendimento. Nós vamos te passar todas as informações para que você consiga costurar todo dia de maneira mais segura, tá? E para você que gostou dessa aula, gostou desse vídeo, não esquece de comentar, compartilhar, deixar o like, avisa para tuas amigas costureiras que por aqui no canal todos os dias estamos trazendo praticidade para a costura com os nossos métodos, o Descomplicando a Costura e também levando para você o acesso à modelagem, tá? Lembrando que os nossos moldes entregamos para todo o Brasil. Um abraço, minhas costureiras, e até o próximo vídeo.